falar sobre perda. Na nossa caminhada evolutiva, nós temos perdas de ordem material e perdas de ordem afetiva. Hoje, em especial, nós vamos abordar a perda afetiva, certo? Mas vamos lá, vamos abordar tudo um pouco. Antes, a perda afetiva se dá através do desencarne de um ente querido, certo? Então, o que é a morte para nós espíritas? Porque nós espíritas temos um conceito bastante diferente dos demais sobre o que é a morte. Para quem esteve nas palestras anteriores, né? Eu fiz a palestra sobre a morte, hoje estou falando sobre aqueles que passam pelo luto, certo? Então, o que é a morte para o espírita? Vamos lá. A destruição do corpo físico, que é um fenômeno comum a todos os seres biológicos. Então, tudo que tem vida, né? Animais, plantas, seres humanos, morrem. A gente já tem um consolo. Nós sabemos que na nossa Terra tudo nasce, cresce, se desenvolve e morre. Certo? Segundo, a morte é um instante em meio a um caminho infinito. Por que um instante em meio a um caminho infinito? Porque no momento em que nós somos criados por Deus, nós nos tornamos imortais, certo? Então, a nossa vida é infinita. Nós não teremos fim como espírito. Tivemos início, tivemos um começo, fomos criados. Mas a partir daí, nós nos eternizamos, vamos assim dizer. Então, isso é apenas um instante. Terceiro, a morte é uma transição e não um ponto final. E se coaduna com o que está aqui, né? Para compreender, o espírito está permanentemente em processo de crescimento e renovação. E a morte é a forma de forçar esta renovação, mudando ambientes e projetos de vida. Então vamos fazer um parênteses aqui. O espírito, como espírito, a vida dele é uma só. Mas, para que ele progrida, né? Aqui, ó, processo de crescimento, para que ele progrida, quis Deus, o Criador, que nós fizéssemos, que nós façamos, eu comentou isso, né? Que nós façamos o nosso crescimento no mundo espiritual e no mundo material. Então, cada vez que nós viemos para o mundo material, que nós chamamos de reencarnação, que encarnação foi a primeira, todas as outras é um reencarne, né? Encarnar novamente, certo? Então, todas as vezes que nós viemos para cá, nós temos uma programação. Por isso, ó, o mudando de ambientes e projetos de vida. Então, saímos do mundo espiritual, viemos para o mundo material, no nosso caso Terra, e com um projeto de vida. Em cada encarnação nós temos um projeto de vida que nos faz crescer. Esse é o sentido da nossa vida como espírito encarnado, certo? Então vamos lá, o que nos diz a obra básica? O livro maior da doutrina é o Livro dos Espíritos, certo? E na questão 934, a seguinte pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? A pergunta já é difícil, né? Mas isso quer dizer o quê? Que para nós, essa dor não tem comparação, ela é única, né? É uma dor imensa. E ela independe da nossa vontade. Quando os outros partem, eles não partem porque nós queremos.
né? Eles partem e todos assim deveriam partir pela vontade de Deus, certo? E a resposta dos espíritos. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Então, rico como o pobre, ele está dizendo todos, desde o mais pobre até o mais rico. Porque no nosso planeta Terra são inúmeras as camadas sociais, certo? Representa a perda dos entes queridos, uma prova ou uma expiação. E comum é a lei, ou seja, é para todos. Para todos. Não há um ser que nasça no mundo material, no mundo primitivo como nós estamos, que não vá passar por esta dor aqui, ó. E daí, nesse sentido, ela é uma prova, certo? Uma prova. Porque o que é uma expiação? Mais adiante nós vamos ver também. É um processo onde nós retornamos e na nossa programação de vida, essa dor está programada porque nós demos causa a ela. Isso é importante a gente saber. Daí sim ela é uma expiação. Então aqui, ó, para a gente ter uma certeza, ó. É comum para todos. Nossa, na nossa vida, na nossa família, é natural perdermos pais, avós, tios e tal. Enquanto nós estamos perdendo as pessoas numa idade mais avançada, nós temos um comportamento e um sentimento de perda. Mas, quando as pessoas nos são mais próximas e quanto mais jovens elas são, mais difícil é a dor. Então, vamos ver isso também. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então aqui os espíritos já nos dizem, né, que esses meios que nós temos ao nosso alcance são os atuais. E aqui lembrando, né, 1857, o Livro dos Espíritos. Hoje nós já temos a transcomunicação de uma maneira ainda não desenvolvida como poderia ser, mas ela já existe. O que é a transcomunicação? É a comunicação com os espíritos através de aparelhos. Tá? Gravadores, fax nem existe mais disso. WhatsApp, televisão, qualquer meio de comunicação, né, é possível. Então, quais os meios que nós temos, né? Nós podemos nos comunicar, né, pelos meios que estão ao nosso alcance. Os meios são esses aqui, ó. O sono. Toda noite, quando nós dormimos, o espírito se desprende e voa para o mundo espiritual. Certo? E enquanto estamos dormindo, nós temos sonhos. Temos muitos tipos de sonhos. Vou me ater ao que diz respeito a isso aqui, ao encontro. Nós temos a oportunidade, quando dormimos, de ir ao encontro dos nossos entes queridos. E daí, às vezes, não sempre, nos é permitido nós nos lembrarmos, através de um sonho, daquele contato que nós fizemos com o nosso ente querido. Então você vai dizer assim, ai, sonhei com meu pai essa noite. Ai, que gostoso, ele estava assim, 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 assado. Ah, sonhei com a minha avó. São encontros. Nós vamos guardar um resquíciozinho assim, ó, do sonho. Apenas para que nós acordemos com aquela sensação gostosa. Porque essa sensação é gostosa do reencontro no mundo espiritual. Então, isso aqui, ó, sono e sonhos, está ao alcance de todos nós. Pensamento também. Porque quando nós
fechamos os nossos olhos, ou então temos uma conversa séria, gostosa com alguém que nutre o mesmo sentimento que nós, por um ente querido que já partiu, naquele momento nós nos desprendemos e o nosso pensamento alcança o nosso ente querido onde quer que ele esteja. E ele recebe. E isso faz bem a ele. Se ele não tem a condição de receber diretamente, a equipe que trabalha em volta dele é como se ela gravasse aquele momento e quando ele tiver a condição, ele vai saber. Certo? Então, os nossos momentos podem não ser, chegar para o espírito naquele exato momento, mas um dia vai chegar. É como a prece. Toda prece que nós fazemos, ela atinge, ela chega lá. Se não é no momento exato, o espírito está refratário, mas quando ele estiver apto para receber, ele vai receber. Então, isso é muito importante. Então, é mais um meio. Quando nós pensamos nos nossos entes queridos, cuidado, meus irmãos. Porque chega lá o bom e o ruim. Então, evitemos, né? Aquelas lembranças de mágoas, por exemplo. E as conversas, as línguas é que gostam, né? E dizer, não foi tão bom assim. Sempre comigo, tá? Mas isso aqui é real, é um fato. Então, nós temos que cuidar com o que nós pensamos. Vamos mentir? Não. Mas vamos procurar pensar só o que importa. Só o que importa. O que não importa, deixemos por conta de Deus. Mediunidade. A mediunidade também não é aceita por todos, né, nesse nosso planeta. Mas nós, além da doutrina espírita, existem muitas outras religiões e seitas que aceitam e trabalham, né, com o processo, com o fenômeno mediúnico. E esse fenômeno aqui da mediunidade, ele nos põe em contato com o mundo espiritual. Sim. O que não é fácil? Não é fácil aquele desejo que todos nós temos de bater à porta da casa espírita e dizer: eu vim aqui porque eu quero falar com meu marido. Ele faleceu faz tanto tempo e eu quero falar com ele. Isso é possível dessa forma? Não. Porque, segundo o nosso querido Chico Xavier, né, ele ensinava, né, que o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Por que isso? Porque tem a condição do espírito que desencarnou. Nós temos que respeitar a vida dele no mundo em que ele está. E nem sempre ele tem a condição de se comunicar. O que acontece muitas vezes? Que vem um recado através do grupo mediúnico do Centro Espírita. Um recado através ou do anjo guardião dele, ou um parente, alguma coisa assim. Isso acontece. Mas não, ninguém, absolutamente ninguém pode prometer que isso vai acontecer. Mas acontece. Então, qual o contato que nós temos na mediunidade, nos nossos centros espíritas? Nas nossas sessões? Com espíritos necessitados de consolo, de orientação. Então, jamais uma sessão mediúnica num centro espírita, tá? Segundo Kardec, né? Espiritismo segundo Kardec, nós ali, numa sessão mediúnica, evocamos um espírito, eu quero falar com o senhor João da Silva, isso não existe. Ou então, não é espiritismo conforme a doutrina kardeciana. Então, meus irmãos, à medida que nós vamos evoluindo, isso vai se aprimorando, porque tudo depende da condição do espírito que desencarnou. Então, a nossa palestra hoje é a dor da perda. E a dor é a grande
prova que todos nós, espíritos, e não espíritas, espíritos, porque todos nós somos espíritos, passamos, certo? Então, qual é o objetivo da prova? A forma como nós vivemos essa dor. Então, o ensinamento é aprender a passar pela dor. Então, aqui o lembrete, né? Na morte, a saudade, a vontade de ter outra vez aquele que se foi, é perfeitamente natural, compreensível. O luto é necessário. Nós temos que vivenciá-lo. Então, chorar é bom, falar, relembrar. Isso é muito comum na família, né? Quando isso acontece. E há quem diga que isso tem um tempo, mas já há outros que dizem, não, cada um tem o seu tempo, mas nós vamos ver como é que nós vamos viver essa dor, né? Então, muitas vezes, essa prova, né, da perda do ente querido, é uma expiação diante do nosso passado delituoso. Mas o grande objetivo, seja uma expiação, seja apenas uma prova, tá? É viver essa dor como prova, porque toda expiação é uma prova. Mesmo que eu esteja passando isso, porque fiz algo para que eu passasse por isso, tá? Então eu estou expiando uma ação de uma vida pretérita, né? Ela é uma prova. Então a dor é uma grande prova. Então nós vamos salientar isso aqui. É uma grande prova. Porque nós, espíritos encarnados, estamos aqui para sermos provados, né? Nós somos testados, nós estamos crescendo e daí a providência divina faz com que os acontecimentos aconteçam na nossa vida para ver se nós estamos realmente aprendendo as lições para as quais nós encarnamos para aprender, ou reencarnamos para aprender. Então, isso é o nosso processo reencarnatório. Então, as perdas prematuras, né, são realmente uma das provas mais difíceis. As outras são naturais, né? Fazem parte, nós já sabemos que tudo nasce, cresce, evolve e morre. Mas a perda prematura, ela é uma dor muito grande, que muitas vezes leva a pessoa que passa por ela a questionar Deus. Então vamos lá, perda prematura, morte de filho, todo mundo diz assim, nenhuma mãe deveria enterrar um filho. Mas o mundo não é assim, né? Faz parte da nossa vida, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Umas perdem pequenininho, ainda no berço, outras já adulto, outras já o filho com idade avançada, porque a mãe viveu muito, né? Mas a dor é a mesma. Nunca vou esquecer, minha avó morreu com 101 anos, ela enterrou 4 filhos. Mas quando o primeiro filho se foi, já passava dos 60, era novo, né, gente? Não ia, né? Legal. A dor dela foi imensa. Eu vi minhas 2 avós chorarem a morte de um filho, idoso. E eu digo para vocês, porque eu presenciei, é triste, porque é mãe. Mãe é mãe, pai é pai, gente. Quando a gente fala em mãe, o pai entra aqui também, porque o pai também ama. O pai também quer aquele filho. Então isso é muito sofrido. Mas faz parte. A viuvez precoce, não a viuvez de lá, a viuvez precoce, quando se é jovem ainda, e geralmente se tem filhos pequenos para criar, também faz parte dessa programação de vida que nós fizemos, tá?
E ela nos vem por uma razão bastante séria. Da mesma forma que a criança que fica órfã. A orfandade é tão triste quanto a perda. O filho que perde a mãe é tão triste quanto a mãe que perde o filho. Essa lacuna na vida da criança, ele vai sentir a vida inteira. Mesmo que ele venha ter uma outra mãe, tal. Mas ele sabe que a condição dele é diferente das dos demais. E ele vai passar por essa dor. Então, essas dores aqui, nós temos que trabalhar de uma forma especial. E colocamos aqui também o aborto espontâneo, né? Porque o aborto provocado, é óbvio que a mãe quis, né? Mas o aborto espontâneo não. É aquela expectativa, né? Que na hora que a gente descobre, assim, já é uma felicidade, a gente já começa a fazer planos, tudo mais. E às vezes a gravidez não chega a termo, não chega no nascimento, ou o bebê nasce e nasce morto, poucas horas depois morre, ou tem uma vida curta. A mortalidade infantil até 1 ano de idade no Brasil é muito grande, muito grande. Então nós temos que ter em mente, tá, que essas dores aqui, ó, nós temos que ver o que nós, como seres humanos que somos inteligentes, e temos uma ciência aí para nos ajudar, podemos fazer para diminuir isso. Porque a mortalidade infantil, nos primeiros anos de vida da criança, salvo o fato dela vir com uma doença grave e tal, é falta de pré-natal e falta de alimentação e de médico depois que nasce. Isso ainda é não só o nosso Brasil, mas o mundo, certo? Então, meus irmãos, as perdas prematuras são realmente as dores mais difíceis. Então vamos ver. O que é que nós não podemos ser na vida dos nossos entes queridos que partiram? Nós não podemos ser isso aqui, ó, um obsessor. O que é um obsessor? É aquele espírito, encarnado ou não, que tem um pensamento fixo em outro. Sabe? Ali, constantemente. Então, o que é um processo obsessivo encarnado, ou seja, eu que estou aqui para um que já faleceu, um meu ente querido que já faleceu. Ele é obsessivo quando ele é um pensamento contínuo negativo, certo? Então, ó, lamentação, revolta, a inconformação com a morte, a ideia fixa, como eu coloquei, e isso aqui também é muito importante, ó, o apego aos seus pertences. Tem pais que não se desfazem do quarto dos filhos, tem esposas que não se desfazem dos objetos e das roupas dos maridos. Isso é um aprisionamento para o espírito, né? Então, tirando aquela fase do luto, ao qual todos nós temos direito, porque nós não precisamos no dia seguinte ir nos desfazendo de tudo, mesmo porque Deus é Pai, e nos primeiros momentos em que o Espírito está do outro lado, ele é totalmente preservado das dores dos que aqui ficaram. Mas, os primeiros momentos, tem a hora que ele tem que, sabe, ir para frente e vai sair. Então aqui o lembrete, né, que apego não é amor. Não é amor. Eu vivi isso muito na minha infância. Aquelas pessoas que insistiam em falar em entes queridos encarnados há 10 anos. Então, nós temos noção, assim, na nossa família, eu digo, nossa, minhas irmãs estão aqui, daquelas pessoas, minha avó e minha tia perderam os maridos próximos, no espaço de 3 meses uma da outra, 4, não lembro. A gente tinha 10 anos, já tinha eu era bebê quando eles faleceram,
É como se eles fossem vivos, de tanto que falavam naquelas pessoas. Isso é processo obsessivo. Nós temos que deixar os nossos entes queridos voar, livres. Aí, vamos lembrar, nós temos o bom pensamento, nós temos o sono, né? Fazer uma prece antes de dormir e lembrar, sabe? Aquela prece nos leva a ter. Mas enquanto nós estivermos nesse processo aqui, ó, o encontro não se dá. Porque não é permitido que o nosso ente querido sofra ainda mais. Então, as consequências das lamentações, né, dessas que acabamos de falar. Fisicamente, esse tipo de pensamento obsessivo, né, atinge o corpo espiritual, provocando, segundo os próprios espíritos, uma sensação incômoda que parecem agulhadas. Então imagine, né? Ficar lá lamentando o marido, fazendo aquelas perguntas, por que Deus não é justo, não sei o quê, não sei o quê, tá? Então aquilo ele sente, quanto mais forte o nosso sentimento, ele sente como se fosse uma agulhada. E no aspecto moral, né? Isso aqui é um aspecto físico, ó. Ele vai sentir lá no corpo espiritual dele. E no aspecto moral, que é ele, né, como um ser inteligente, dependendo da condição dele, né, ele pode se sentir entristecido pelo posicionamento da família, porque denota uma falta de compreensão real da lei divina e da própria crença em Deus. Meus irmãos, nós não vamos passar por cima disso aqui apenas como palavras de uma frase. Essa compreensão aqui, ó, do que é Deus, é o que existe de mais importante na nossa vida. Porque quando nós compreendemos esse ser, que não é um velhinho de barba, que não tem um corpo físico como nós, nem nunca teve um corpo físico como nós, mas que é apenas uma inteligência que rege esse universo, quando nós conseguirmos compreender que ele realmente é justo e bom, e lá vai um grande estudo para a gente conseguir entender isso. Mas quando nós entendemos, tá, Deus e as suas leis, esse processo da perda dos nossos entes queridos se torna mais fácil. Por isso que a nossa doutrina é chamada de consoladora. Porque nesses princípios, né, de Deus, nas suas leis, tá, nós vamos entender os porquês dessas dores pelas quais nós passamos. Então, assim, ó, nós estamos falando de perdas, né? No mundo atual, nós estamos tendo muitas perdas, diferentemente de um passado mais remoto, porque nós vamos tendo perda de pessoas vivas. Vamos lá. As perdas vivenciadas por qualquer encarnado, fim de relacionamento, de amizade, de desafetos, decepções, etc., quando acompanhados de sentimento de resignação, resignação é a aceitação daquilo que nos aconteceu, e capacidade de perdão, olha aqui, ó, isso aqui é uma virtude, podem se tornar um aprendizado, um treinamento que nos levariam a entender melhor a perda dos entes queridos, pois é o aprendizado da renúncia, a certeza de que não somos donos de nada. Nós temos que entender isso. Tudo o que nós temos na nossa vida terrena nos é dado por empréstimo. Nós não somos donos de nada nem de ninguém. Quantas pessoas, quantos casais aprisionam o outro apenas porque não querem deixá-lo para outra ou para outro. Mas quando nós aprendemos a permitir isso,
e que temos num certo momento, e que o que temos num certo momento nos pode ser tirado no outro, e continuamos vivendo e continuamos lutando sempre com a visão do futuro. Então, o aprendizado aqui é, quando nós estamos encarnados e temos as nossas perdas de emprego, de namorado, de marido, né? Assim, às vezes você tem uma empresa, você perde, você vai à falência, são dores difíceis, são provas dificílimas, são perdas, são lutos. A hora que nós aprendemos a lidar com isso aqui, nós vamos entendendo, né? E quando nós aceitamos isso, nós vamos compreendendo a justiça divina. E por isso que tem esse ensinamento que diz que isso aqui é um treinamento, né, para todas as dores. Então, hoje nós estamos vivenciando essas dores aqui, assim, às vezes numa mesma existência nós vivenciamos tudo isso aí. Né? 3 casamentos, não sei quantos empregos. Tem gente que tem emprego, sai, vai trabalhando. Eu lembro, quando a gente tinha empresa, as costureiras diziam assim, eu saio daqui, vou ali mexer, eu já arranjo outro. Mas nós sabemos que não, né? Tem uns que têm posto alto, perde emprego e de repente fica 5 anos sem trabalhar. E daí é uma perda muito grande, uma dor, é um sofrimento. Mas se a pessoa aceita isso, né? E continua vivendo e lutando com a esperança de que tudo vai mudar, o dia que ela passar pela dor da perda de uma ente querida, aquela dor mais profunda, ela também vai saber lidar. Então, isso fica o alerta, né? Que tudo são benesses de Deus. Às vezes, nós passamos por isso aqui numa vida para passarmos por aquela noutra. Estão entendendo? Lembrando, nós temos muitas vidas. Deus é perfeito, meus irmãos. Então, vamos lá. Doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. O conhecimento da vida após a morte, bem como dos mecanismos envolvidos no processo de desencarnação, desencarnar é morrer, né? Pode dar a todos nós um imenso consolo, sobretudo se tivermos a base primeira, que é a crença em um Deus infinitamente justo, amoroso e misericordioso. É o que eu falei há pouco. Nós temos que nos envolver mais em conhecer o Criador, em saber o porquê das vicissitudes da vida. Porque nós estamos num processo que uma vida depende da anterior e a próxima depende desta. Por isso que para o Espírito a vida é uma só, né? É um dia atrás do outro. Em cada vivência uma prova. E a hora que nós temos a consciência, né, desse Deus justo, amoroso e misericordioso, porque a misericórdia ela está relacionada com o nosso passado delituoso, que todos nós temos. Certo? Nós vamos encontrar esse consolo aqui na esperança de termos uma vida feliz. Então, né, nós tivemos a palestra do José Carlos, que falou sobre a pluralidade dos mundos, onde a gente vai vendo que os mundos são diferentes, a gente aprende que a Terra é um mundo de sofrimento. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, sermos provados no que estamos aprendendo e para quitarmos os nossos débitos, seja de vida passada, seja dessa. Porque nós não precisamos esperar outra vida para sofrer as consequências dos nossos atos. Não, para quê? Somos seres inteligentes. Então, meus irmãos, vencendo o sentimento de perda, qual é a consciência que nós temos que ter? Que a morte do corpo físico jamais separa os que se amam. Então, aqui, ó, amam.
O amor é que nos liga aos nossos entes queridos. O nosso sentimento, quando ele realmente é puro e verdadeiro, ele nos aproxima. Então, é apenas, como nós colocamos, uma passagem. Então, é preciso que entendamos que não somos daqui. O que isso quer dizer? A vida, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. O nosso verdadeiro mundo, nosso habitat natural é o mundo espiritual. Então vamos lembrar de Jesus. Jesus é espírito puro. Jesus está no mundo espiritual. Lá ele é eterno, certo? Mas nós dirigimos as nossas orações para ele. E por que ele recebe? Porque ele nos ama. Então, imaginemos a distância que é, né, o mundo em que Jesus está e o mundo em que nós estamos. Não tem como, não existe, jamais haverá uma nave espacial que será construída e chegaremos aonde Jesus está. Não, porque isso a nave espacial é matéria e Jesus é espírito, espírito puro. Mas Jesus nos ama. E agora, nessa época do Natal, isso é lindo de ver, né? Maria e eu estávamos vindo, já fomos olhando os prédios na Alameda, as lojas, tudo com as luzinhas acesas, nos remetendo ao Natal. O que é o Natal? O aniversário de Jesus na Terra. Quando ele veio à Terra. Mesmo que as pessoas não sejam assim, não façam aquilo realmente de extremo coração, mas só o fato de fazer, de lembrarem da data, e tudo aquilo que nós vivenciamos nessa época, a partir de agora, que nós já estamos começando a viver isso. Eu abro lá a janela do meu apartamento e já vejo alguns assim com as árvores de Natal prontas. Eu penso, que legal. Então você fica ali 1 mês e meio olhando aquela árvore, lembrando que isso ali representa algo. Nessa época, Jesus se aproxima da Terra. Ele se aproxima, gente. Ele não fica aqui, né? Na crosta terrestre, não. Mas ele tem uma ascensão maior à Terra. Por quê? Porque ele recebe isso aqui. Amor. Ele é vivenciado, ele é lembrado. Então, isso aproxima. Então, eu vou lembrar mais uma vez, né? Que o nosso amor pelos nossos entes queridos é o que nos aproxima deles. E se Jesus se aproxima de nós que está longe, imagina os nossos entes queridos que estão aqui pertinho. Porque os nossos entes queridos, eles não vão para mundos longínquos. Eles estão próximos de nós no mundo espiritual. Então esse acesso é maior. Então, fica aqui. Os que morrem no corpo físico apenas nos antecedem no mundo espiritual, para onde todos vamos. O reencontro há de existir. Há de existir. Qual é a ressalva que se faz? Dependendo do processo reencarnatório de um e de outro, às vezes quando nós retornamos para lá, muitos já retornaram para cá. Certo? Então, não vai haver aquele reencontro, mas aquele que vai para o mundo de lá, ele vai ter acesso às pessoas aqui. Eu estou sentindo falta aqui. Depois vem uma lâmina. Nós temos isso. Eu vou encontrar todos os meus entes queridos? Vou. Aqueles que estiverem lá. O que precisa acontecer é que este conhecimento saia da teoria para a prática. O que isso quer dizer? Nós temos que vivenciar esses ensinamentos, tê-los em mente nos nossos corações.
Porque só nós lermos, estudarmos e ficarmos com a dúvida não vai nos aproximar dos nossos entes queridos. Então, por isso a gente sempre convida, né, para vir estudar, porque é a única forma de a gente entender isso. É preciso que nos conscientizemos de que somos espíritos e não corpos físicos. Então, ó, cemitérios, flores de cemitério, isso tudo nós podemos deixar passar. Porque lá, se Deus realmente é justo e bom, e o nosso ente querido merece uma vida feliz, ele não está lá. Ir aos cemitérios, às vezes, é prejudicial. Porque o que faz? Porque você vai lá, você chora, você chama, e ele vai para lá. Então, nós espíritas não cultuamos túmulos. Mas hoje em dia, né, já estão cremando todo mundo, uns acham difícil, mas é progresso. Com essa certeza, iremos gradativamente vencendo a nossa ignorância sobre as leis de Deus. Então, esse processo aqui que nós temos que aprender é aprender a conhecer Deus. Questão 160 do Livro dos Espíritos. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Já me adiantei na resposta, né? Sim, é a resposta. Conforme a afeição, ó. Falei um tempão sobre o amor, né? Conforme a afeição que lhes botava e a que eles lhe consagravam. Que não basta eu amar e o outro não me amar. Existem os amores doentios, né? Onde um já se desligou e o outro está preso, né? É preciso que haja essa conexão de sentimentos. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada no mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Então, quando nós desencarnamos e adentramos o mundo espiritual, ó, nós sempre somos recebidos por um espírito que nós conhecemos. Que nós conhecemos. E que nos ama. Quem não nos ama não vai se importar conosco, né? Encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Quantas pessoas, quantos amigos de infância que foram embora e de repente você os encontra lá, porque eles já partiram antes de mim e você reencontra. Mas existe a amizade, a lembrança, o bem-querer. Vê os que estão na erraticidade. O que é erraticidade? É o mundo espiritual. Como vê os encarnados e os vai visitar. Então aqui, ó. O espírito, quando desencarna, ele pode tanto ter contato com os espíritos lá no mundo espiritual, como vir visitar os encarnados aqui. Então, os nossos entes queridos, geralmente eles vêm nos visitar aqui quando nós estamos dormindo. Certo? E se eles vêm nos visitar quando nós estamos em vigília, e acordados, nós os sentimos. Claro, né? Tem gente que é médico, não consegue ver e tal, mas isso é uma parcela assim pequena. Mas essa explicação aqui, ó, do Livro dos Espíritos tem uma ressalva. Kardec ressalva tudo, né? No entanto, isto tudo vai depender da posição do espírito desencarnante, até mesmo de poder perceber os espíritos amigos à sua volta. Então, vamos retornar. Quanto mais conhecimento nós temos do processo de desencarnação, de como se dá esse processo, né? O processo da morte, que é o processo de desencarnação, o tempo que ele leva, a chegada no mundo espiritual, a nossa compreensão de Deus, certo?
Isso é que vai nos facilitar e possibilitar esse sim aqui, ó, que os espíritos responderam a Kardec. Ou seja, nós temos que ter uma compreensão maior de tudo isso, para termos essa felicidade aqui. E dentro de nós, né? Nós já somos espíritos inteligentes, a doutrina já está aqui há 166 anos para nos aclarar o mundo espiritual. Está ao nosso alcance, tá? Essa oportunidade de nós sabermos como é a nossa vida do outro lado. Por isso que os centros espíritas têm salas de aula, diferentemente das outras religiões, que não tem isso. Eles têm lá as suas catequeses, doutrina e tal, ensinam a moral de Jesus, mas não ensinam como é o mundo espiritual. Isso é uma prerrogativa nossa, de nós espíritas, ensinar como é a vida no mundo espiritual. Então, ó, depende da posição do espírito que desencarnou. Então, até aqueles espíritos que vêm buscá-lo, se ele ainda for um espírito que não aceita nada, que não aceita a morte, que acha que morreu, acabou, que Deus não exige, né? Ele não vai perceber nada disso. Então, realmente, nós temos que buscar entender Deus e trazer para dentro de nós o sentimento de amor por aqueles que partiram, tá? E usar sempre, né, aqui, ó, ajudando o desencarnado a se libertar, com lembranças amorosas, sem revolta, buscando lembrar daqueles a quem amamos nos momentos de alegria, de pacificação. Então, é só assim que nós vamos ajudar esse. Agora eu estou falando principalmente dos espíritos mais endurecidos, que têm dificuldade de se encontrar no mundo espiritual, tá? Então, é essa lembrança, tá? Esses momentos de alegria, né? Lembrar dele sempre com amor, que vai ajudá-lo nesse processo de desencarnação. E a prece, meus irmãos, a prece é a maior dádiva que Jesus nos ensinou. Ele nos deixou o Pai Nosso, que é lindo, que é maravilhoso, em cuja prece existem todos os pedidos para que nós sejamos felizes. Porque Ele pede tudo no Pai Nosso, tudo. É uma prece concisa, mas perfeita. Só que nós não precisamos sequer rezar o Pai Nosso. Eu estou citando porque Jesus, que era Jesus, tá? Ele se dirigiu ao Pai e pediu. Porque Ele era um espírito como nós. Ele teve essa humildade. Tá? Quantas vezes Jesus se dirigiu a Deus pedindo forças para passar por aquela prova terrível que Ele passou quando Ele veio para o planeta Terra? Porque foi uma prova muito difícil para Ele. Tá? Ele fez uso da prece. Era tudo que Ele tinha para se escudar. E nós também temos essa prece em prol de nós mesmos e em prol dos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Então a prece o que é? É aquele momento que a gente deixa o coração falar. As pessoas às vezes se preocupam em fazer preces bonitas, não precisa. Aquele pensamento profundo que diz assim, ai Deus, cuida do meu filho. Pronto, não precisa dizer mais nada, já disse tudo. Você já entregou seu filho na mão de Deus, entende? E saiu daqui, ó, do coração. É isso aqui que vai ajudar os nossos entes queridos a se libertar lá no mundo onde eles estão. E nós não fazemos ideia onde é, né? E aqui, ó, o alerta para os suicidas, né? Qual é o amor que nós temos que ter para com os suicidas?
porque infelizmente as mortes provocadas ainda são assustadoras, né? Devido ao seu alto índice de ocorrência, que é o grande equívoco que o espírito faz quando está encarnado, por fim à sua existência, porque cada existência, meus irmãos, é preciosa. Aquele espíritozinho que viveu 3 meses no ventre da mãe, ele precisava de 3 meses no ventre da mãe. Aquele espíritozinho que viveu 1 mês lá, ou 1 ano, né? Ele precisava daquele tempo de vida, para que a outra vida que ele vai ter, porque ele vai, e geralmente logo, tá? Vai ser mais feliz. Porque existe um ajuste ali nesse curto tempo de vida. Aí estou falando, né? Dos abortos, dos bebês, né? Das crianças, aqueles que ainda não iniciaram aquela programação de vida onde você tem que aprender algo mais ou cumprir, certo? A nossa vida é preciosa. Então, quando nós nascemos, nós não sabemos quanto tempo de vida nós vamos ter. Uns vão ter 50, outros vão ter 80, outros vão passar dos 100. Cada dia da nossa vida é precioso. Então, esse equívoco aqui merece de nós compaixão. Nós, como espíritas que somos, temos que entender que aquele irmão nosso que provocou o seu próprio desencarne, ele não teve a oportunidade de compreender Deus, de compreender que ele estava num momento especialíssimo da vida dele e que ele não soube passar. Então, como é que nós temos que nos portar? Dando continuidade às tarefas que competiriam ao desencarnado. Então vamos fazer de conta aqui, né? Hoje eu soube de um senhor que se deixou morrer, né? Porque não quis fazer o tratamento. É um suicídio indireto. Deixou o filho de 11 anos. Me deu dor quando eu ouvi a história. O que nós temos que fazer por esse senhor? Apoiar os seus familiares, minorando as angústias e dificuldades materiais. É obrigação nossa, obrigação da família. Aquela criança, né, vou citar um exemplo que me foi dado hoje. Com 11 anos de idade, ele vai sentir a morte do pai. Para ele foi uma morte natural, nós espíritas sabemos que ele tinha mais um tempo de vida a cumprir. Não importa se fossem só 2 ou 3 meses, eram importantes, certo? Então, nós não devemos julgar as pessoas que ceifam a própria vida, devemos fazer uso da prece por elas, sempre que pudermos, e quando nós conhecemos a família, minorar as angústias, com todo aquele apoio moral e fraterno que nós temos, né? E, se possível, tá? Se necessário, cobrir as dificuldades materiais. Foi a primeira coisa que eu perguntei hoje, como é que ficou essa vida? Né? Porque, nossa, uma criança de 11 anos precisa de muito pela frente, né? Então, que Deus o guarde, né? Não sei nem o nome dele, que Deus o guarde, que guarde essa família, porque é um processo bastante difícil. Meus irmãos, a saudade é o sentimento que nós temos que vem para aliviar a nossa dor. Porque o que é saudade? A saudade é uma lembrança triste de algo bom. Triste porque não volta mais, mas que foi bom. Que saudade! Podemos sentir saudade sempre que quisermos. Ela fica dentro de nós. A saudade é um sentimento bom. Tem que ser um sentimento bom. Porque se for um sentimento que nos machuca, não é saudade.
Então, que Jesus, o nosso irmão maior, seja sempre o nosso guia, o nosso modelo, e que nós aprendamos apenas a sentir saudade. Que a paz de Jesus fique com todos nós.